Bom, boa tarde a todas e todos, também para quem está acessando o vídeo dessa sessão de lançamento da nossa coletânea Campinas School of Political Economy. Para nós aqui é um grande prazer, uma grande honra, finalmente trazer à luz esse projeto, né, que se iniciou na gestão do André, um esforço coletivo de várias pessoas, né, para fazer contato com um conjunto de professores, com um conjunto também de revisões que foram feitas, né, a partir dessas obras originais e que tiveram e continuam tendo, na minha opinião, um impacto bastante grande sobre a formação de uma grande quantidade de pessoas que passaram aqui pelo estudo de economia, né? Obras extremamente originais, com um pensamento muito à frente de ideias que somente depois passaram a surgir no pensamento internacional, e justamente com essa característica, né, pelo fato de estarem em versões em português, né, tem uma circulação internacional relativamente restrita. E a ideia justamente dessa coleção é trazer à luz e divulgar esse pensamento original no Instituto de Economia. Portanto, a importância desse lançamento, né, ele não vai se resumir, obviamente, só a esse momento. A gente provavelmente vai fazer outras sessões para discutir capítulos específicos da coletânea, não apenas para discutir os capítulos, mas também para talvez fazer uma leitura com os autores originais, mas também com outros pesquisadores, de como isso se coloca contemporaneamente, justamente porque esses textos, né, eles permitem, não são datados, ao contrário, né, apesar de alguns deles terem sido escritos há bastante tempo, eles permitem justamente refletir sobre o mundo contemporâneo de maneira muito significativa, né? Então, para o estudo de economia, tenho certeza que é uma data bastante importante, né? E sem mais delongas, vou passar aí para o André, e depois vamos ter aí a fala do Alex, do Pedro Paulo, do professor Deluso, o professor Braga está tentando entrar aqui na conexão online, tá? Para fazer alguns comentários aí sobre o sentido aí dessa aula. Então é isso, vou passar para o André, que, na verdade, comandou aí a grande parte aí do projeto, né? Eu só estou aqui recebendo as lauras por herança dos trabalhos do André. Obrigado, Célio. Boa tarde, ou qualquer outro alguma coisa para quem estiver assistindo gravado. É uma satisfação grande, tanto institucional quanto pessoal, estar aqui no lançamento desse livro. E vou falar muito rapidamente 3 coisas a título aqui ainda de abertura, porque teremos depois a fala dos coordenadores, dois dos organizadores de cada um dos volumes. Temos aqui o Pedro Paulo e o Alex. Eles estariam faltando o Mariano e o Denis, também ajudaram nessa organização. Aqui do meu lado está o Roberto, que acabou assumindo aqui um papel fundamental já com o projeto avançado. A primeira coisa que eu queria comentar, que acho que é justo deixar registrado, é que esse é um projeto de longa duração. A gente, de um outro ponto de vista não intelectual, mas material, a gente aguardou durante muito tempo uma outra coisa que concluímos a nossa gestão, que foi a reforma do piso aqui na Serra. Acho que esse projeto aqui, sem comparação da importância de cada um, também tem um pouco disso. Ele é de longa data. Na verdade, eu lembro... Bom, a ideia de fazer uma coletânea de textos do Instituto traduzida, certamente já apareceu em vários momentos aqui. Lembro de um projeto, ainda eu era vice do Paulo, era o coordenador de pós, para a comemoração dos 50 anos da fundação do departamento, em 2018, tinha um projeto desse. A gente até colocou no papel, mas também acabou não se desdobrando. E isso aqui, nesse formato que acabou assumindo, é um dos filhos, nesse caso, um filho bom da pandemia. A gente começou a fazer isso em 2020. Escolhemos aqui, eu já agradeço o público aqui, Alex e Mariano de um lado, Pedro Paulo e Denis de outro, para fazer uma seleção, né, escolher alguns textos que, aliás, como a gente estava relativamente relaxado do ponto de vista do limite, a escolha pode ser um pouco mais ampla até do que a gente imaginou. No final ficaram, acho que, 22 capítulos por cada um dos volumes, né? São muitas e muitas páginas, mas a ideia é de dar um pouco conta
de textos, de um lado mais de economia internacional e de teoria, e de outro de formação e desenvolvimento da economia brasileira, que representassem um pouco o que o Instituto de Economia, ao longo dessas, não só dos textos originais, né, não só da primeira geração, com o grau de originalidade muito maior, mas também do desenvolvimento dessas ideias e desses temas de pesquisa ao longo das 5 décadas e alguma coisa de Instituto de Economia da Unicamp. Isso começou durante a pandemia e a gente imaginou que fosse ser rápido, mas ele teve uma série de problemas, tanto de natureza de autorização de autores, da própria tradução, depois da revisão, da editoração, liberação da editora. Foi, de fato, um processo muito longo, já era para estar divulgado, tanto que o prefácio que eu escrevi é de mais de um ano atrás, setembro de 2020, está lá registrado. Mas, finalmente, chegamos aqui ao ponto, e eu queria agradecer nesse caminho, não só o Célio aqui, que também ajudou, aparece o Célio também como organizador, Rosângela, que foi coordenadora não está aqui conosco hoje, mas foi coordenadora de pós durante esse período. Depois, no estágio mais à frente, o Roberto aceitou a missão, aquele ponto um tanto quanto árdua de retomar o projeto que estava um pouco parado, um pouco perdido, e de cobrar, na verdade, não de seleção de texto, mas era de tradução, de revisão, que foi muito difícil mesmo. E, além dos organizadores, todos os autores, né, que aceitaram colaborar, aceitaram permitir os textos. Do ponto de vista aqui operacional, a gente contou com a ajuda muito importante, além da Rosângela, né, da Carol também, de coordenadora da comissão de pesquisa, e do nosso corpo técnico, do Chico, da Geise e da Gresiane, principalmente nomeado. Então, deixar registrado aqui que esse é um produto de muito tempo, que a gente esperava ter concluído na nossa gestão, mas tudo bem, tá aqui. Ainda foi em 2023. Segunda coisa importante de dizer, muito rapidamente, que é a questão da internacionalização, que é uma palavra-chave do mundo acadêmico ao longo dos últimos tempos, né? É o imperativo, digamos, mas que aqui essa iniciativa está pensada para a internacionalização, não só no sentido da gente enviar e receber alunos, mas a gente enviar alunos, tomar contato com a produção em outros lugares do mundo, mas fazer uma internacionalização no outro sentido também, de divulgar, como disse o Célio, as nossas ideias, né? Porque a ideia de um pensamento econômico original, em que em alguns aspectos antecipa conceitos e tendências, ela de fato sofre muito do fato de estar publicada e discutida só em português. Então, essa internacionalização, digamos, sul-norte, também é importante aqui, e esse é o sentido maior desta e de outras iniciativas. Não quer dizer que a gente só tenha que fazer essa mão da internacionalização, a outra a gente faz bastante, de visitar o exterior, receber influências, sempre foi assim na história do Instituto, mas esse é o sentido principal, de fazer divulgar as ideias que foram produzidas aqui. Isso, contemporaneamente, já tem menos problemas, porque as pessoas hoje em dia publicam mais em língua franca, digamos assim, mas para textos originais, que inclusive ajudam a fomentar cursos de economia brasileira, de teoria, para alunos estrangeiros aqui, ou então para justificar melhor nossas referências em publicações internacionais, é fundamental. Eu peço ajuda a todo mundo que está assistindo, que está aqui, na divulgação, que acho que vai despertar grande interesse. E a terceira questão, acho que daí os que me seguirão falarão melhor sobre isso, que é a questão da relevância e da atualidade da Escola de Campinas. E aqui não só do ponto de vista dos conceitos, mas da forma de abordagem. Acho que essa é uma pergunta para a gente se fazer. Evidentemente que juntar textos e traduzi-los tem o lado de juntar e de rediscutir, ver se dá alguma coisa coerente, mas também tem de divulgar na língua estrangeira. Acho que, observando, Pedro e Alex falarão mais sobre isso, mas acho que tem uma reflexão contemporânea sobre a Escola de Campinas enquanto abordagem dos problemas econômicos, enquanto método mesmo, né? Enquanto os conceitos em si, a autodeterminação da acumulação de capital, se ele está relevante ainda hoje, se não está, enquanto relação entre teoria e história, né? Acho que eu entendo assim, o professor Beluso pode me confirmar ou não, mas o que caracteriza a Escola de Campinas, antes de qualquer coisa, me parece ser o uso da teoria para tentar entender e explicar fenômenos concretos. Não é uma filiação teórica por si só, né? Não é as pessoas aqui não são marxistas ou keynesianas ou qualquer outra coisa a princípio,
pela justificativa do autor, e nem se trata, ou pelo menos até onde eu sei, não se tratou de fazer exegese de um autor por ele mesmo, mas sim na utilidade. É uma espécie de ecletismo com qualidade, né? Porque ecletismo pode ser uma coisa meio mal feita, né? Mas acho que uma reflexão importante é se a gente mantém esse espírito ainda hoje. Mantemos os mesmos princípios, os objetivos, abertura a novas ideias, incorporação de novos autores, se os problemas aos quais a gente se dedica a estudar se modificam também, se recolocam. Acho que nesse sentido é que o lançamento vem em bom termo, há um grande interesse em outros lugares do mundo, particularmente no hemisfério norte, de tentativa de repensar o desenvolvimento desigual, as questões do Sul, a moda do descolonização do pensamento econômico é muito grande, e acho que não tem nada mais decolonial do que isso. Aliás, a CEPAL original já era um pouco isso, pensar os problemas do desenvolvimento nessa parte do mundo a partir dos nossos autores, das nossas realidades, e fazer uso. Então, acho que essa é um bom momento, não só aqui no Instituto, mas em outros lugares, do mundo, inclusive, e a coletânea imagino que vai nos ajudar a dar essa contribuição. Como o Pedro Paulo tem escrito e discutido aqui, tem muita gente muito favorável ao decolonial economics, mas que não quer muito ouvir a parte dos colonizados, né? Então, acho que esse lançamento aqui é um pouco de que faz mais de 50 anos que tem muita gente importante que faz esse exercício por natureza, porque é assim que a gente pensa. Então é isso, agradeço, acho que é um bom momento, e nesse esforço de divulgação e de rediscussão à luz dos problemas e tendências mais recentes, eu estou, Vilcélio, Alex, Roberto, à disposição aqui para ajudar no que eu for útil. Obrigado. Só um recado prático, né, para quem está nos assistindo, que os e-books já estão, né? Estão disponíveis para download no site do Instituto, com destaque na capa, inclusive. Com destaque na capa. Os e-books já estão disponíveis gratuitamente, então convidados a baixá-los, né? Professor Júlio. Ótimo. Bom, sem mais delongas, então, vou convidar aqui Pedro Paulo e Alex para fazer um breve comentário sobre os livros, e em seguida a gente passa para o Beluso, professor Braga, se ele conseguir entrar aqui online. Bom, boa tarde, né, a todas e todos. Eu quero, mais uma vez, né, fazer uns agradecimentos ao André, a toda a equipe da direção que, de longa data, tem pensado esse projeto, que viabilizou esse projeto num momento tão difícil, né, da nossa realidade, aí, no momento da pandemia. E foi possível, aí, de certo modo, a duras penas, né, concluir esse projeto no momento que espero lançar as pedras numa estrada mais longa de difusão das ideias que foram aqui desenvolvidas de maneira pioneira, de maneira original, como eu vou destacar aqui em alguns momentos da minha fala mais breve. Agradecer também aí a Geisa pelo atento olhar as vários e-mails e mensagens que trocamos com a editora. Acho que é importante deixar isso registrado também no processo de elaboração do livro. E, claro, agradecer aos autores e autoras que concederam os direitos aí para que esse livro fosse viabilizado, e, em particular, ao professor Beluso, ao professor Mazzucchelli e ao professor Braga, que elaboraram 3 introduções às partes às quais eu farei referência aqui, no caso deste primeiro volume da nossa coletânea. Então, eu e o professor Mariano ficamos responsáveis por fazer uma seleção. E é importante lembrar, né, toda seleção, de certo modo, ela é incompleta, porque exige, né, embora nós tenhamos conseguido ali um espaço adicional, mas exigiu alguns cortes que nos deixaram bastante tristes, de textos que também são importantes, mas acreditamos que, dentro das limitações que nos foram impostas, a seleção aqui contempla a parte substantiva das reflexões que foram empreendidas por professores vinculados ao Instituto de Economia, e, claro, antes, né, ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, ao Departamento de Economia que ali existia,
e que refletem essa forma original e pioneira de pensar, no caso da coletânea aqui proposta, a teoria econômica, movimentos mais gerais da estrutura e dinâmica da economia capitalista a nível global, né, com um olhar atento sobre as contribuições, sobretudo aquelas críticas à economia convencional, que estavam sendo produzidas no exterior, e não só no que hoje a gente chama de norte global, mas também o sul global, desde logo a importância do estruturalismo latino-americano e da crítica ao estruturalismo latino-americano. Esse olhar foi formatando, né, essas referências foram formatando uma compreensão da dinâmica capitalista global que nos parece original e digna de ser colocada a um público mais amplo por meio da tradução dos textos em inglês. Quando nós passamos para o processo de seleção, né, algumas ideias que já tínhamos a respeito disso, mas ficou cada vez mais claro como esses textos, essas ideias que estão aqui expressas nesses documentos, caso tivessem circulado mais amplamente no passado, teriam tido um impacto mais significativo na literatura. Então, de fato, a barreira linguística aqui revela, né, um aspecto importante dessas contribuições e que essa atividade, esse material busca contornar, né. Então, nós passamos, né, nesse primeiro volume por discussões mais gerais de teoria econômica e por uma discussão, por textos que discutem a economia internacional. Então, por um lado, né, textos que vão refletir sobre a estrutura e dinâmica do capitalismo a nível global e destacar elementos que compõem essa estrutura e dinâmica a nível internacional, que vão sempre referenciados a um olhar vindo de um país periférico, da economia brasileira, que depois vão ser trabalhados e retrabalhados em inúmeros outros textos que são dedicados especificamente à dinâmica capitalista no Brasil. Mas se trata, portanto, de uma dinâmica contextualizada, né, com um olhar particular sobre a economia capitalista global, que bebe de diversas fontes e faz uma síntese, a meu juízo, original, né, de contribuições diversas, desde logo Marx, um autor fundamental, mas uma leitura bastante arejada de Keynes, de Minsky, de Kalecki, de Schumpeter, tudo isso permeia aqui os vários textos que foram selecionados. Então, nós temos um conjunto amplo de contribuições, né, que passam nesses dois temas, teoria econômica e economia internacional, e o Mariano e eu decidimos formatar uma certa estrutura desse documento, que contempla, uma primeira parte, com trabalhos ali das décadas de 70 e 80, né, que são trabalhos que passam, por exemplo, né, por uma discussão muito refinada que o professor Beluso faz sobre a teoria do valor de Marx, o seu livro Valor e Capitalismo, principalmente no capítulo A Transfiguração Crítica, que foi selecionado aqui para a tradução, uma reflexão sobre distribuição de renda, muito amparada nos debates que estavam sendo travados à época, inclusive com um olhar atento também à economia brasileira, pensando teoricamente, mas com um olhar também sobre a economia brasileira nesse ponto. Contribuições da professora Maria da Conceição Tavares, com um capítulo selecionado do seu livro Ciclo e Crise, né, o capítulo 2 ali do Ciclo e Crise, que inclusive é leitura obrigatória aqui do nosso curso de Economia Política, inclusive várias desses textos são leituras obrigatórias aqui do nosso curso de Economia Política. Passamos ali, nesse primeiro bloco, né, obras dos anos 70 e 80, uma discussão do capital financeiro e a empresa multinacional, aí um texto de autoria do professor Beluso e da Maria da Conceição Tavares. Discussão sobre a demanda efetiva, com o capítulo do Posses e do Baltar, e também, né, fazendo aí uma ampla excursão em temas bastante controversos na literatura de inspiração marxista, com a contradição em processo do professor Mazzucchelli. Então, esse primeiro bloco contempla aí 6 capítulos que são condensados nessas temáticas. Passamos ali também, aí, nos anos 70, 80, um texto que é fundamental da professora Maria da Conceição Tavares, a retomada da hegemonia norte-americana. Isso marcou uma parte significativa da reflexão que é feita hoje no Brasil em economia política internacional. São vários autores e autoras que utilizam desse texto como referência, e é um texto que
como todos os demais, né, revela um pioneirismo na demarcação de certas posições no calor do momento, inclusive. Né? Um texto muito sintomático de como uma certa forma de olhar os fenômenos permite interpretá-los de uma maneira que, na sequência dos eventos, revelou acurada, correta, adequada para interpretar esses fenômenos. Né? Passamos ali por um capítulo também sobre preços e salários, do professor Baltar, uma parte da sua tese de doutorado. Também, né, junto com temas de distribuição, como eu já mencionei, distribuição de renda, é uma das preocupações que estão presentes aqui na reflexão da casa nesse período. Tá? Bom, sem fazer menção a todos aqui, que seriam muitos capítulos. Né? Na parte 2, né, então nós nos concentramos em obras dos anos 90, tá? Já que aparece uma discussão, de novo, amparada na dinâmica da economia capitalista global, sobre a financiarização, sobre a globalização produtiva e financeira, são temas que estão presentes aqui, né? A emergência, né, dos mercados globalizados, o declínio de Bretton Woods, que adquire uma expressão visível ali, final dos anos 80 e 90, um dos textos aqui colocados. E nessas reflexões, né, mais uma vez, o pioneirismo, né, que eu gosto de destacar, porque a discussão mais, vamos dizer assim, proeminente sobre esses temas, globalização produtiva, financeira e financiarização, vão aparecer na literatura internacional no final dos anos 90 para 2000. Isso aqui está sendo discutido aqui no Instituto de Economia de uma maneira peculiar, a meu juízo, mais rica do que aquela que vai pautar a discussão lá fora. Já no começo dos anos 90, no final dos 80 e começo dos 90, essa discussão já aparece. Já aparece de uma maneira bastante sintomática das transformações que a economia capitalista estava passando. E se estamos nesse contexto também, e esse é um dos capítulos da professora Maria Silvia Poças, temos que refletir sobre a natureza da firma. O que é essa firma num contexto de financiarização, de globalização produtiva, de globalização financeira? São temas que estão presentes aqui no conjunto de capítulos que estão nessa parte 2 dos anos 90. Talvez na minha fala isso não fique tão evidente, mas o que é importante destacar, acredito que o Mariano e eu tenhamos feito isso na introdução, como as temáticas que são tratadas em cada década, né, nessas décadas que foram selecionadas, partem da reflexão concreta de casos concretos de uma perspectiva particular. Então, globalização e financiarização nesse momento histórico sobressaem como temas relevantes e não deixam de ser atualmente, assim como não deixam de ser, mas que fizeram parte de um momento, a discussão sobre teoria do valor, a perspectiva da economia política de Campinas, sobre a leitura de Marx, sobre possíveis convergências com Keynes e Minsky, né, que animou parte da reflexão ali dos anos 70 e 90, como também temas relacionados à distribuição de renda. Tá? E além de tudo, claro, da economia política internacional do período, enfim, com o texto da Maria da Conceição Tavares. Então, na parte 3 aí, conclui o nosso livro, né, tentando ser breve, nós contemplamos as décadas, os anos 2000 e a primeira década, né, de 2000, 2010, tá? O conjunto de textos dessa parte, né, ele é menor, e eu acho que isso já reflete um esforço de internacionalização que o Instituto de Economia vem galgando aí já há algum tempo. Então, várias das discussões que aqui estão foram sintetizadas em maior ou menor grau em alguns textos que foram publicados no exterior, mas, de toda maneira, textos que são fundantes dessas reflexões que foram publicadas ainda estavam em português. Por exemplo, a discussão de assimetria monetária e financeira da professora Daniela Prats, enfim, que deu a largada aí, claro, contribuições de vários outros docentes, mais uma vez também do professor Beluso, de uma agenda de pesquisa muito rica que contemporaneamente vem sendo tratada no exterior, enfim, de uma forma própria, mas que tem aqui um ponto-chave, né? E ali um texto do começo de 2000. Né? Temos aqui também uma reflexão, e aí sobretudo marcada pela crise de 2007 e 2008, né? Uma reflexão
sobre a estrutura do sistema financeiro e monetário internacional contemporâneo, né, enfim, à luz das possíveis transformações ou não, que tem como um ponto ali a crise de 2008, um texto que vai tratar dos elementos que conduziram à crise de 2008, e aqui, mais uma vez, acho que fica evidente, né, particularmente 2 textos nessa direção, né, um texto do professor Beluso, A Transfiguração Neoliberal e a Formação da Crise de 2008, e um texto do professor Mazzucchelli, no qual ele faz uma análise comparativa da Grande Depressão de 30 e da crise de 2008. Então, nesses 2 textos em particular, né, com foco na crise, né, o entendimento dos mecanismos que conduziram à crise, que parte de um certo olhar sobre o que é a estrutura da economia capitalista global, que tem elementos que compõem a reflexão sobre financiarização e neoliberalismo, e que traz, né, e aí depois o Pedro Paulo acho que vai explorar isso com muito mais rigor do que eu, né, esse olhar histórico, estrutural, crítico sobre esses fenômenos, né, quer dizer, a pertinência de olhar a Grande Depressão como um marco e fazer essa análise comparativa com a crise de 2008, né, visa justamente mostrar, bom, elementos que compõem a economia capitalista global hoje que dão uma dinâmica própria a essa etapa, a essa fase. Aqui não estou usando os termos fase e etapa sem qualquer teleologia. Enfim, é um momento determinado da economia capitalista global, assimétrica, desigual, como várias das contribuições aqui destacam. Há também um tema que aparece, que já vem, né, de uma discussão anterior, mas que aparece aqui na reflexão associada aí à compreensão da dinâmica da estrutura produtiva, né, é o texto da professora Ana Lúcia, que vai destacar, né, como que se dá a concorrência nesse tipo de economia, né, como que se dá a concorrência e quais são os fatores que moldam a concorrência nesse cenário, né? Então nós temos, né, tentando fazer uma síntese geral aqui, né, dos temas relacionados à teoria econômica e à economia internacional, questões relacionadas a essa estrutura dinâmica da economia capitalista global, que dizem respeito à estrutura produtiva, à evolução da estrutura produtiva, aspectos da concorrência, né? A dimensão inescapável, né? E aí vou mencionar a professora Tavares aqui, né? Monetária e financeira, né? Não como um simples acessório ou um epifenômeno de uma certa dinâmica produtiva que caminha por si só, né? Mas como parte de um todo orgânico daquilo que é a economia capitalista, né? A economia capitalista é inerentemente monetária e financeira. E esse olhar, digamos assim, é um olhar muito particular daquilo que nós fazemos aqui, né? E agora eu me incluo de maneira um pouco ousada, né? Mas daquilo que tem sido feito com base nessa tradição, né? Sem qualquer olhar, vamos dizer assim, de natureza exegética para os autores que são nossas referências, né? Então, as leituras que foram feitas e continuam sendo feitas de obras consideradas clássicas, né? Marx, Keynes, Hayek, no caso da economia brasileira, Furtado e toda a tradição do estruturalismo latino-americano, elas são leituras que visam compreender o fenômeno em tela e, portanto, se apropriam criticamente dessas leituras para a compreensão desses fenômenos, mais do que ficarmos ali com uma guerra de citações possíveis entre os autores, né? E essa é uma leitura que me parece bastante rica e ela, muito evidentemente, está colocada aqui em todos os textos, por mais que sejam textos que tratem de subtemas, às vezes, um pouco específicos. Mas essa forma de olhar, que não é um engessamento, né, não é um enquadramento que engessa, mas uma certa abertura teórico-metodológica com este olhar, a meu juízo, permeiam todos os textos selecionados, tanto dessa coletânea quanto da coletânea de responsabilidade do Pedro Paulo e do professor Denis, e que são, de novo, né, reveladoras do pioneirismo e da riqueza teórica, conceitual e também empírica daquilo que nós produzimos aqui, né, que vocês produziram aqui no Instituto.
Enfim, para quem nos acompanha, fica mais uma vez a recomendação para fazer o download do livro. Já havia até antecipado no e-mail, mas aguardamos uma segunda edição tão logo quanto possível. Aí. Agradeço. Muito obrigado. Bom, eu estou muito feliz com o lançamento do livro. Estou muito feliz também com a presença do professor Beluso aqui, dos pais, patronos aqui dessa instituição, professor Julinho, professor Bacic. Eu acho que o livro, certamente, talvez recupere um atraso, né? Se esses textos fossem publicados, digamos, na época, em inglês, ou pelo menos, digamos, até eu diria com 5 anos aí de atraso em relação ao português, eles teriam um efeito imenso na Academia Internacional, né? De qualquer maneira, eu acho que essa publicação, ainda que tardia, eu agradeço, volto a agradecer, faço minhas palavras aqui, professor Alex, diretor André, que nos estimulou e sempre cobrava ali os prazos, né, com muito afinco, professor Roberto, professor Célio, e também, não podemos esquecer, a Geisa, né, que trabalhou muito aqui para o projeto se realizar. A Geisa, infelizmente, não está aqui, né? Então, mas, de qualquer maneira, eu acho que a publicação, ainda que tardia, ela serve para apresentar para o público internacional, né, que um pouco já conhece muito dos textos já publicados em inglês, tanto dos fundadores da casa quanto dos seguidores, né, mas para que eles tenham uma noção de qual é a linha condutora dessa reflexão, quais são os textos fundamentais e como é que essa escola se desenvolveu à luz da discussão de novos temas, mas sempre tendo, digamos, uma base teórica comum, como o professor Alex já colocou aqui, né? Inclusive, eu e Mariano fizemos uma apresentação do livro já em inglês, acho que o público internacional eles podem depois procurar no YouTube, e eu acho que é fundamental também que a gente depois venha publicar esses textos em português, não é? Porque muitos desses textos ainda são discutidos aí na pós-graduação, na graduação do Instituto de Economia, e o fato de ter essa coletânea, né, juntando todos esses textos num volume só, eu acho que seria muito importante para facilitar, né, a reflexão a respeito da escola de Campinas. Eu acho que o fundamental aqui desse segundo volume é claro que é uma reflexão sobre a evolução, a origem, o desenvolvimento e os problemas do capitalismo no Brasil, não é? E, sem dúvida nenhuma, essa reflexão ela está muito colada com a reflexão teórica que foi feita ali no primeiro, está apresentada no primeiro volume, não é? Eu acho que tanto, digamos, os temas que eram postos para a reflexão estavam associados aos dilemas do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, e isso exigia buscar determinados autores, mas, ao mesmo tempo, isso forçava uma historicização das teorias no momento de transformá-las em esquemas analíticos para entender totalidades mais complexas, não é? Porque muitas dessas teorias não buscam, digamos, apresentar o desenvolvimento do capitalismo e as transformações estruturais de capitalismos diferenciados. Eu acho que a diferença, a particularidade do estudo de economia é buscar essa visão de conjunto. Ela, claro, volta atrás no Marx, não é? Mas busca atualizar o Marx e, digamos, incorporar a reflexão dos pós-keynesianos, dos schumpeterianos, para entender o desenvolvimento do capitalismo no Brasil e na América Latina, e, digamos, aprofundando também a reflexão que a CEPAL fazia do desenvolvimento histórico-estrutural. Então, ao mesmo tempo, a Escola de Campinas é herdeira da tradição cepalina e da ideia de enxergar as estruturas como produtos da história e entender a história como a evolução das estruturas e como a mudança estrutural de capitalismos específicos, não é? Mas, ao mesmo tempo, digamos, arejando essa reflexão cepalina com a influência do pensamento marxista e, particularmente, do pós-keynesiano. Kalec também é muito influente, sobretudo ali no início os textos da década de 70, que pensava aquele capitalismo que se movia de modo semelhante, embora com particularidades, aos esquemas de reprodução
Kalekianos, antes de que as questões financeiras se tornassem mais importantes na dinâmica da acumulação no Brasil, né? E eu diria que o texto inicial da coletânea teórica é fundamental para entender também a reflexão sobre o capitalismo no Brasil, que é o texto do professor Beluso, que coloca lá o valor e capitalismo, particularmente no capítulo que é publicado aqui, a ideia de que o capitalismo não deve ser entendido como uma mudança das funções de produção, né? Ou como um avanço de uma estrutura moderna sobre uma estrutura arcaica, como era característico da reflexão das teorias do desenvolvimento da época, inclusive a Cepalina, mas tem que ser entendida como a constituição do capitalismo, né? Portanto, a industrialização, é o processo de criação das bases materiais que garantem e asseguram a reprodução da dominação capitalista, né, por meio da diferenciação de um setor de bens de produção que torna o desenvolvimento das forças produtivas a principal arma que os capitalistas têm na relação com os trabalhadores, para controlar e explorar os trabalhadores e ampliar a produtividade do trabalho, mas também desenvolver a concorrência uns contra os outros, não é? Então, digamos, isso coloca uma questão, porque se todo o capitalismo ele se constitui com base no desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, evidentemente, isso coloca um problema para entender a diferença histórica dos distintos capitalismos, não é? Porque uma vez que um capitalismo tenha se constituído, as leis de desenvolvimento do capitalismo vão necessariamente modificar o contexto internacional no qual diferentes economias podem transitar agora para o capitalismo, né? Então, eu acho que o ponto, do ponto de vista metodológico fundamental, dessa historicização, tanto da constituição do capitalismo, quanto dos padrões de desenvolvimento do capitalismo, é entender a questão da relação entre as duas instâncias, né? Está colocado isso já no texto de João Manuel, que, em última instância, você não entende as estruturas periféricas e dependentes sem entender as mudanças estruturais e as fases do processo de concorrência intercapitalista, né? De maneira que as formas institucionais mediante as quais a concorrência se realiza vão se modificando ao longo do tempo, mas sempre expressando uma lei de tendência que está posta lá no livro do Beluso, né? Que é a ideia de que existe uma tendência de centralização e concentração do capital, e uma vez que essa lei de tendência se manifesta em capitalismos já constituídos, ele vai modificar o teor do atraso histórico dos capitalismos que ainda vão se constituir, não é? E numa reflexão, digamos, muito criativa, que utiliza o institucionalismo histórico, sobretudo, acho que o Gerschenkron, mas que faz críticas ao Gerschenkron, e inclusive desenvolve mais ainda as críticas que o Gerschenkron tinha feito já ao Rostoff, né? Se alega que, necessariamente, a constituição de capitalismos retardatários ou tardios deverá envolver novas formas institucionais de centralização de capital, de coordenação de decisões e de acesso às tecnologias que comandam o desenvolvimento do setor de bens de capital nesses novos contextos históricos, não é? Então, eu acho que esse que é digamos, um ponto que organiza a reflexão inicial do estudo de economia, entender essa constituição e o modo de desenvolvimento e a dinâmica, como se falava na época, a dinâmica e as mudanças estruturais desse capitalismo particular, que é considerado um capitalismo tardio, que eu diria que, pelo fato de ocorrer na época monopolista, depois do capitalismo concorrencial, muito depois da acumulação primitiva, que caracteriza o capitalismo originário britânico, necessariamente envolve uma dependência estrutural, né? Alguma forma de acesso a recursos financeiros, mas, sobretudo, ao domínio das tecnologias que organizam o setor de bens de produção nas novas condições. E o capitalismo monopolista inviabiliza, digamos que, empresários que se constituíram como capital comercial nesses capitalismos tardios tenham a capacidade de concorrer e superar as barreiras de entrada no chamado D1, no setor de bens de produção, nesse novo contexto. Então, necessariamente,
é preciso formas de associação dependente, que tem basicamente duas vias, não é? Mas talvez a via coreana, de Formosa, e, de certo modo, a China, um mix dessa via, e com a via tipicamente brasileira, que é a associação diretamente com a filial estrangeira. Não é? Num caso, preserva o controle capitalista do setor industrial e, particularmente, do setor de bens de produção, porque tem acesso, por meio de relações geopolíticas de Estado a Estado, não é? Uma associação dependente muito mais dinâmica do ponto de vista das oportunidades de longo prazo, das trajetórias de desenvolvimento de longo prazo. Não é? E, no outro caso, basicamente, se tem uma preservação de uma estrutura que assegura a dependência tecnológica ao longo do tempo. Evidentemente, assegura também a transmissão do know-how muito rapidamente, mas com uma limitação da capacidade de inovar, do ponto de vista estatístico, a questão do baixíssimo nível de investimento em P&D empresarial, porque, evidentemente, os blocos de capital dos ramos líderes, eles são controlados por grandes grupos internacionais, né? E não estão, digamos, dispostos a enfrentar as suas matrizes ou outras filiais no controle e na busca de parcelas de mercado mais amplas no mercado internacional. Não é? Então, de certo modo, isso reproduz, ao longo do tempo, tende a reproduzir a dependência financeira e tecnológica ao longo do tempo, que, evidentemente, vai sempre depender, em primeira instância, não é? A maneira como essa questão vai ser resolvida vai depender, em primeira instância, das lutas políticas entre frações de capital e em geral, com alianças sociais, coalizões sociais mais amplas, que envolvem pelo menos uma parcela dos trabalhadores. Não é? E é a partir, digamos, dessa dialética entre os determinantes internacionais e os determinantes, em primeira instância, locais, que vai ser definida a trajetória e as variações da trajetória de desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Não é? Então, eu acho que as mudanças estruturais pelas quais passa o capitalismo no Brasil estão diretamente coladas, portanto, a essas transformações do capitalismo internacional, e é exatamente por isso que, a partir dessa reflexão, é preciso estar sempre muito atualizado. Não é? Eu tenho a honra do prazer, apesar dos resultados futebolísticos de ontem, de conviver com o meu orientador de doutorado há mais de 30 anos, né? E eu sou testemunha do grau, do esforço de atualização constante, de reflexão com um conjunto de amigos e ex-orientandos que é feito bases quase diárias, né? Muitas vezes diárias, né? Nos nossos grupos de Zap, né? Então, eu acho que isso é uma característica do estudo de economia. Toda a reflexão teórica que está posta aqui, a reflexão sobre as mudanças estruturais que ocorrem no capitalismo brasileiro, estão muito vinculadas a esse esforço de estar sempre com base nessa formação teórica muito ampla, muito sólida, está sempre buscando atualizar para entender as transformações, as novas tendências e as mudanças estruturais, sempre mantendo esse arcabouço histórico estrutural. Não é? Dito isso, bom, eu acho que o ideal seria, como eu fiz na apresentação em inglês, apresentar cada um dos capítulos. É claro que a gente não tem tempo de fazer isso, vou basicamente citar aqui o título dos capítulos. Né? Ele tem uma introdução escrita por mim, pelo professor Denis. O capítulo primeiro é a introdução do capitalismo tardio, que é digamos, é a primeira tese de doutorado publicada aqui no Instituto de Economia. Né? Depois tem uma volta para um capítulo da tese de doutorado do professor Fernando Novaes, que é, digamos, também um co-orientador, de certo modo, da tese do professor João Manuel, não é? E com base numa reflexão sobre de certo modo, o Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, mas adaptando a historiografia moderna da sua época, contemporânea, reflete sobre a constituição colonial do capitalismo brasileiro, que tanta importância vai ter na reflexão da casa para os dilemas futuros, né, do capitalismo brasileiro. Depois, há um texto do professor João Manuel e da professora Maria da Conceição Tavares sobre a economia exportadora brasileira de 84 até 1930, que sintetiza muito bem também os capítulos mais históricos
mais empírico do João Manuel, e também da tese da professora Conceição Tavares, Acumulação de Capital, Desenvolvimento Industrial no Brasil, Industrialização no Brasil. Né? O quarto texto é o texto Natureza e Contradições do Desenvolvimento Financeiro Recente, da professora Maria Conceição Tavares, de 71, e tem uma reflexão muito, muito, muito atual sobre a financiarização, né? E sobre o caráter particular da financiarização no Brasil. Extremamente, extremamente atual. Eu acho que tem também um outro texto, está no texto teórico aqui, está também a reflexão da professora Conceição e do professor Beluso, texto de 1970, ou 79 ou 80? Esse daqui? Capital Financeiro e a Corporação Multinacional, né? E desenvolve um pouco o que está aqui nesse texto de uma maneira mais... E esses textos, acho que são... Esses dois textos, um do início dos anos 70, outro do final dos anos 70, são fundamentais para mostrar como, digamos, a reflexão sobre financiarização, ela estava posta, né, de antemão no Brasil por causa das reformas financeiras da ditadura, né? Então, que ao invés de produzir o conglomerado industrial, produziu uma enorme bolha financeira em 1968, 69, que a Conceição discute os motivos, né? E utiliza, digamos, muitos dos conceitos, ainda com base no Hilford, mas que vão estar postos depois no Steindl, né? no Minsky, de certo modo, até antes do Minsky, né? Pelo menos antes do John Maynard Keynes, que é de 1975, né? Ele teve aqui discurso que eu estava no seminário, né? Depois ele me mandou a foto do seminário, estou falando aqui do coletivo. Mandou a foto do seminário, falou, olha nós aqui, etc. O Estado é muito pouco considerado, ele é muito importante. Ele é muito importante, também acho. E tem a história famosa do Steindl, que foi numa fazenda aqui e chorou, né? Porque viu a diferença das técnicas produtivas ao longo da história, né? Bom, o outro texto é Natureza, notas sobre a industrialização recente no Brasil, que é do professor Beluso e da professora Conceição, que já é uma reflexão sobre a dinâmica cíclica, os ciclos pós-industrialização pesada. E é concluído também com uma reflexão muito interessante, que dialoga já com a literatura, com a bibliografia pós-keynesiana, a respeito dos motivos por que a desaceleração cíclica produziu elevação da inflação e financiarização das empresas, no sentido de uma crescente, chamado na época de ciranda financeira, participação de títulos públicos na carteira das empresas, que vai ser tão discutido mais tarde, na tese de doutorado do professor Júlio Sérgio Gomes de Almeida, que dá o prazer de estar presente aqui. Né? Em seguida, tem um texto do professor Carlos Lessa sobre o segundo PND, um resumo de uma palestra, mas que tem basicamente a síntese básica da reflexão dele sobre o segundo PND, e abre, a partir daí, um conjunto de textos sobre as questões sociais do trabalho, não é? E a questão agrária. Porque é isso, digamos, que eu acho que diferencia a reflexão da Escola de Campinas em relação à CEPAL, para entender os determinantes da distribuição de renda, não é? E os determinantes da pobreza e da exclusão. Porque a reflexão é diferente da reflexão dualista cepalina, não é? E aí, esse texto do Carlos Alonso Barbosa de Oliveira e da Neuza Henrique lapidar, muito sintético, para discutir cada uma das três questões e para diferenciar aí a reflexão daqui da reflexão cepalina, em particular, né? Mas também, de certo modo, da reflexão da teoria da dependência, né? Da reflexão do Rui Mauro Marini sobre superexploração e a relação entre os excluídos e o rendimento no mercado formal de trabalho, né? Depois, o texto do Ademar Romeiro sobre a reforma agrária e a distribuição de renda, que é uma excelente comparação dos diferentes modelos de desenvolvimento agrário, mostrando que, no caso do Brasil e da Indonésia, a concentração fundiária está por base da pobreza urbana, não é? Por conta do êxodo rural e por conta do alto custo dos alimentos. Né? Também um tema que já estava posto ali na tese da Conceição, mais num diálogo com o Inácio Rangel, como vocês sabem. Né? Depois um texto da Liana Aureliano e da Sônia Drive sobre a especificidade do welfare state no Brasil, discute a evolução da política da questão social no Brasil,
até meados da década de 80, reformas que foram executadas ali na ditadura, e o texto clássico, acho que o primeiro artigo do primeiro volume da Revista de Economia Política, organizado pelo professor Luiz Carlos Brescia Pereira, da Maria da Conceição Tavares e do Paulo Renato de Souza, sobre emprego e salários na manufatura industrial, que é uma grande discussão teórica e empírica para mostrar os determinantes da variação salarial no Brasil e, a meu ver, para digamos, do ponto de vista empírico, refutar inteiramente as interpretações à la Lewis, Furtado e teoria da dependência a respeito da relação entre pobreza e mercado de trabalho formal, né? O capítulo seguinte é sobre já entrando na crise da década de 80, é do professor Paulo Davidoff Cruz, que é a dívida externa e a transferência de recursos reais, não discute só a questão da crise da dívida, mas também o impacto que isso tem no setor público e privado, como é que isso está, digamos, na base da crise fiscal da economia brasileira na década de 80 e também do ajuste privado, que foi discutido pelo professor Júlio Sérgio, né? Em seguida, um texto referido do professor Júlio Sérgio, do professor Beluso, que discute as diferentes dimensões da crise da dívida e que aborda mais a questão também, a questão inflacionária e também a questão do ajuste privado, né? Tanto bancário quanto das empresas, diante do cenário de recessão com alta inflação e a financiarização que resulta dessa reação microeconômica das empresas, né? Em seguida, um texto do Ricardo Carneiro, que é sobre a restrição externa e o crescimento econômico na década de 80, e discute o investimento privado, como é que ele é casado com a redução do investimento público no período, e os limites que a crise da dívida coloca para a possibilidade de crescimento, uma discussão também bastante apurada do déficit comercial, ou melhor, do superávit comercial e da evolução do superávit comercial aí ao longo da década de 80. Isso conclui a discussão do período da crise e, a partir daí, há os textos sobre o neoliberalismo, né? Iniciando com o texto do professor João Manuel, em homenagem ao Celso Furtado, acho que num seminário que ocorreu em Paris, né? A Contra-Revolução Liberal Conservadora e a Tradição Crítica Latino-Americana, que define basicamente como é que se deve entender a hegemonia global e, a partir da hegemonia global, como é que os diferentes tipos de capitalismo estão inseridos ao capitalismo mundial, colocando as questões aí referidas, problemáticas do ajuste neoliberal, reestruturação neoliberal da economia e da sociedade brasileira no período. Depois o texto do Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que mostra a importância da reflexão dos autores clássicos sobre a formação do capitalismo no Brasil, aí basicamente Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes e Celso Furtado, né, para entender os dilemas da economia brasileira no período neoliberal, né? O professor Plínio tem, de certo modo, também um diálogo crítico com a Escola de Campinas, mas, evidentemente, todos estamos no mesmo campo, né? Em seguida, há um outro texto do professor Júlio Sérgio com o professor Beluso sobre o plano real do sucesso ao impasse, que tem uma discussão muito profunda dos motivos do sucesso e a dinâmica instável, as fragilidades financeiras que o Plano Real e as reformas neoliberais produziram e a instabilidade resultante da economia brasileira em função das variações do ciclo financeiro global, né? Há um texto de síntese sobre a questão das transformações do campo agrário, da questão agrária no Brasil, do professor Zé Graziano da Silva, os velhos e novos mitos do rural brasileiro, mostrando a grande transformação que ocorre no rural brasileiro ali na década de 90. Passa do campo para a indústria, num artigo do Mariano Laplane e do Fernando Sartre, sobre o Prometeu acorrentado, e é uma excelente síntese das transformações da estrutura industrial brasileira na década de 90, e do ajuste microeconômico das empresas, tanto nacionais como filiais estrangeiras, e o resultado que isso tem sobre a dinâmica e a inserção da economia brasileira nas ditas cadeias produtivas globais, da globalização industrial.
E um texto em seguida do professor Wilson Cano, que já discute já o período um pouco mais atual da indústria, começa também fazendo uma rediscussão do período da década de 90, das transformações do neoliberalismo, mas traz até para a desindustrialização que ocorre já mais claramente na década passada, já faz uma discussão, portanto, dos governos do PT, né? E já, inclusive, depois da crise de 2008, mostrando a importância que a crise de 2008 tem sobre a evolução da economia brasileira, portanto, a dependência, em última instância, das transformações internacionais do capitalismo mundial sobre a evolução e a estrutura do capitalismo no Brasil. Os 3 últimos capítulos, eu estou, enfim, demorando um pouquinho mais aqui, passando 5 minutos, mas eu, em respeito aos autores, quis citar cada um deles, né? Embora muito brevemente. Trabalho no governo Lula é uma reflexão sobre as transformações do mercado de trabalho e da política trabalhista no Brasil, do grupo do CESIT, liderado pelo professor Paulo Baltar. Nós temos também o professor Anselmo, o José Dari Klein, Eugênia Leone, Marcelo Proni, Hamilton Moreto, Alexandre Gori Maia e Carlos Salas. Tá? O capítulo 21 é uma reflexão do professor Ricardo Carneiro sobre os motivos, a evolução da economia brasileira no ciclo de governos do PT e os motivos da crise em meados da década passada, década de 10, né? Com uma reflexão particular sobre a política econômica executada pelo governo Dilma Rousseff, chama Navegando contra o Vento. Né? Então, tem também por objetivo mostrar que o cenário internacional é determinante, em última instância, dos problemas enfrentados pela economia brasileira, né, nesse período, digamos, deixando de dar um enfoque unilateral que, às vezes, é presente nas interpretações a respeito, muito claramente nas interpretações liberais, né, a culpa é do excesso de intervencionismo, mas que também está presente em algumas interpretações heterodoxas da crise, e eu acho que esse capítulo ele faz justiça a essa reflexão que é típica da casa, de dar ênfase às questões internacionais e o impacto que ela tem sobre a evolução estrutural da economia brasileira, que tem um nível de dependência muito grande da evolução do capitalismo mundial. E, finalmente, o último capítulo tive a honra de escrever com o professor Beluso, Capitalismo, Neoliberalismo e Democracia, de Hayek a Bolsonaro. É basicamente uma reflexão, primeiro, conceitual, como é que a gente tem que entender, como é que se relacionam os conceitos de capitalismo, liberalismo, democracia, neoliberalismo, as diferentes reflexões a respeito do neoliberalismo. Então, como é que pensa Nancy Fraser, o Foucault, né? Acho que basicamente esses 2 autores, né? Acho que trabalhamos um pouco também ali o Streeck, né? Wolfgang Streeck. E buscamos delinear, digamos, as grandes tendências das transformações do capitalismo global no período neoliberal, concluindo com uma discussão a respeito de como que isso se traduz de uma forma particular, mais colonial, mais predatória e mais violenta, no caso brasileiro, no governo Bolsonaro, né? Eu acho que previmos que não duraria muito tempo, né? Felizmente, essa previsão nós acertamos, né? Então, agradeço muito a oportunidade de apresentar o livro e fico à disposição para qualquer dúvida a respeito dos capítulos. Obrigado. Então, eu ouvi as digressões e exposições muito bem feitas, não vou insistir muito sobre os temas, mas vou contar algumas histórias que eu acho que são mais interessantes e divertidas, né? Na nossa trajetória aqui, né, Julinho? Você que é dos antigos, foi meu aluno no mestrado e orientei teu doutorado, não foi? É uma coisa vergonhosa, porque é uma associação de amizade, né? Antes de ser uma associação intelectual. Mas isso é muito verdadeiro na história dessa escola. Não é amizade no sentido de uma conivência, é amizade no sentido de uma troca de ideias e informações, não é isso? A gente viveu sempre nesse paradigma, vocês podem atestar, né? Que aqui o que valia e o que valeu
era a convivência, a compreensão, a crítica, né? Outro dia eu, num site desses de WhatsApp, né? Tinha um professor razoavelmente conhecido que dizia que ele nasceu numa família modesta e tal, e que ele conquistou tudo sozinho. Aí eu escrevi o seguinte: olha, eu devo tanto a todos que eu vou pedir inscrição no Desenrola. Porque eu tenho uma dívida tão grande com as pessoas, e aí tenho mesmo. Quer dizer, quando a gente fala, por exemplo, do valor e capitalismo, né, aquilo nasce de um conflito de opiniões entre eu e o João Manuel, conflito no bom sentido, né, divergência entre eu, o João Manuel e a Conceição, né? Tanto que a Conceição, quando foi ao Chile, depois de ter vindo para cá, né, nós a recebemos, ela disse: tem um maluco lá que quer escrever sobre teoria do valor. Mas era assim, depois que ela voltou, ela acabou participando do debate para eu construir ali, que é um texto, eu acho que é uma ruptura ali, se vocês me permitem, né? Não é por acaso, eu não devia nem falar isso, né? Que dois ingleses me incluíram e a minha Conceição, Celso Furtado, no Biographical Dictionary of Dissent and Economy. Não sei o que deu na cabeça deles, se eles leram em português, eu não sei. Eu nem acho que eu devia estar lá, porque são os 100 maiores economistas, estava lá o Keynes, eu também, não tem cabimento, né? Um negócio desproporcional. Mas para falar, como eu vou contar histórias que são significativas, né? No final dos anos 70, nós recebemos aqui, vocês se lembram quem? Quem veio visitar a Unicamp? John Robson. John Robinson. Sabe, isso aqui sabe. Vocês não sabiam? Não lembravam? Lembrava? Muito bem. Ela ficou aqui uns 3 ou 4 dias, ficou bastante tempo. E nós fizemos uma homenagem a ela, né? E me escolheram para fazer a apresentação da nossa visão do Keynes, etc. Bom, aí ela disse para mim: é o único lugar no mundo onde se tratou do Keynes corretamente. Eu não sei se ela foi gentil, acho que não, porque logo em seguida ela falou assim: nós vamos organizar um número especial. Vou contar essa história porque ela vale a pena. Número especial da Cambridge Economic Review sobre o pensamento da Universidade de Campinas. Muito bem. Aí eu vou contar uma história que é típica do ambiente intelectual. Sinto muito de contar, se você sabe qual é a história, não sabe? Aí eu comecei a discutir com o pessoal como é que nós vamos escolher os textos, etc. E, não surpreendentemente, mas que não pertencia bem ao padrão da casa, começaram a surgir algumas digamos, reações negativas ao fato de você não colocar o texto tal e colocar o seguinte. E quem ia receber, você se lembra dele, que era amigo dela, o John, esteve no Brasil, ele que seria encarregado de... Eu esqueci o sobrenome dele. Estou com 81 anos, tenho direito de esquecer, né? Então, sabe o que eu fiz? Não publiquei. Eu quero encarregar, eu não vou publicar. Porque a gente está incitando um sentimento que não é bom para a nossa escola. É um sentimento de inveja, etc. Falei, não vou publicar. Nós podíamos ter publicado esses textos ela pediu, inclusive ela indicou alguns textos que ela pediu para que eu explicasse para ela, que a Conceição explicasse, etc. Ela falou: vocês estão na frente do pensamento econômico. Eu queria fazer o número da revista Cambridge Economic Review só com os textos de vocês. Eu não fiz. Por quê? Porque eu prezava muito mais o bom ambiente, um ambiente saudável e decente, de competição, sim, porém não de retaliação, inveja. Eu não vou dizer os nomes dos que não era o caso, né? Porque a gente não deve fazer isso, mas eu acho que os que estão aqui, muitos dos que estão aqui sabem quem foi, né? Porque tem essa coisa, essa atividade nossa, ela leva ao risco terrível da autorreferência. Terrível esse risco. Nós temos sempre que
prezar, ouvir os outros, ouvir, né? Ouvir e prestar atenção no que os outros dizem, coisa que, em geral, não é típico dos estúdios acadêmicos, né? Que as pessoas, na verdade, se consideram superiores às outras. Como nós nunca, a despeito das idiosincrasias pessoais, nós nunca levamos isso a sério, eu estou contando esse episódio porque ele é um episódio crucial, né? Se vocês forem olhar os livros, o que eles contêm? Contém escritos, textos que têm participação de 2 ou mais professores. Por quê? Mas nós demos importância a escrever junto. Eu escrevi com o Julinho um livro, né, chamado Depois da Queda. Alguns textos estão daqui, Depois da Queda. Ele foi a partir da tese dele, que nós escrevemos Depois da Queda. Não fui eu que fui lá e inventei, né? O Capitalismo Tardio, do João Manuel, a gente tinha debates terríveis, né? Por exemplo, a questão também com a Conceição. A Conceição, assim, ela não brigava com você, ela brigava com as ideias. Então, a gente, para escrever uma coisa, tinha o maior pampeiro, né? Eu já estava acostumado, ela gritava, eu também tirava sarro e tal, porque eu sou mais da ironia, ela ficava brava. Um dia ela pegou a bolsa, saiu da minha casa com raiva, eu não apareço mais aqui, mentira, porque eu fiz uma brincadeira com ela, eu não brigava com ela, né? Então, a gente precisa conhecer bem como é que isso foi feito. Foi feito nesse ambiente de grande cooperação e entendimento coletivo. Isso é importante a gente acentuar, muito importante, porque ninguém, né? A gente sabe que nós nos apoiamos nos ombros de gigantes. Quais eram os nossos gigantes? Nossos gigantes eram um tal de Karl Marx, John Maynard Keynes, Joseph Schumpeter, e tem uns gigantinhos menores, Minsky, etc. Mas esses 3 são, na verdade, os que são a matriz do pensamento econômico de Campinas. E, quando vocês colocaram esse texto no Valor e Capitalismo, né? Aí, eu, quando releio o texto, eu falo, está faltando coisa aqui, certo? Tem coisa que está faltando. Então, eu tentei escrever um outro livro chamado Capital e suas Metamorfoses, para, na verdade, avançar, né? Avançar, porque na medida que, por exemplo, eu escrevi com a Conceição a coisa do capital financeiro e empresa multinacional, né? Eu comecei a pensar, a repensar o capital. Que aí hoje, por exemplo, eu tenho uma grande simpatia e empatia com os italianos, os italianos, né? Os italianos foram os que avançaram mais nesse debate sobre a natureza do capital. O Capital não é um livro de história, nem está datado historicamente. Na verdade, ele fala de uma estrutura e de uma dinâmica. É como se fosse alguém disse que o Keynes era muito parecido com Einstein, ao formular sua teoria da demanda efetiva, teoria da relatividade. Eu gosto muito de ler os físicos, viu? Estou lendo cada vez mais, porque eu nunca vi, depois eu vou voltar à coisa do Marx, eu nunca vi uma teimosia tão grande quanto os economistas com a ideia de naturalismo, individualismo, racionalismo e equilíbrio. Vocês acham que é possível você sustentar a ideia de equilíbrio numa economia observando o movimento dela histórico ao longo do tempo? É possível ser. Mas eles se refugiaram nesse negócio, se refugiaram nessa baboseira e na verdade, não dá para sair daí. E eles vão piorando, porque eles criaram a teoria das expectativas racionais. Eu nunca vi uma besterol tão grande ser considerado ciência. Eles dizem que o indivíduo conhece toda a estrutura e a evolução provável da economia. O indivíduo. Tem um cara chamado Thomas Sargent, que ele diz o seguinte: mais do que os teóricos da economia, os indivíduos quaisquer, eles conhecem mais economia do que o que os economistas dizem. Quer dizer, como é que isso tudo é que guia, por exemplo, o debate econômico hoje? Você pega um texto na Folha de São Paulo,
ou em qualquer outro lugar, de um cara que escreve sobre isso, e ele, na verdade, está falando, por exemplo, do risco fiscal a partir desse mesmo ponto de vista. Então, o risco fiscal, por exemplo, serve para explicar tudo. Unha encravada, derrota do Corinthians, tudo é o risco fiscal. Certo? Eu não vou falar derrota do Palmeiras, que ela não ocorre. Derrota do Corinthians. Então, é assim. Então, o risco fiscal virou uma inteléquia que explica qualquer coisa. Né? Então, o que eu queria acentuar é que, graças a Deus, aqui o que prevaleceu foi o espírito coletivo, foi a ideia de que o outro pode te contestar, pode dizer que você não está caminhando na direção correta. Então, esse sistema de relações que nós estabelecemos aqui, eu espero, peço a vocês que vocês preservem, porque isso é muito mais importante que qualquer outra coisa, né? Isso foi muito importante para se constituir hoje, porque tem até tese sendo feita sobre a Escola de Campinas, né? Vocês sabem disso. Tem até tese. Muito bem, eu acho um tanto quanto exagerada essa expressão, né, de Escola de Campinas. Na verdade, nós somos herdeiros de um pensamento que nós conseguimos conservar, né, que vem da CEPAL, vem dos outros. A crítica que nós fizemos à CEPAL foi a partir desses autores que eu mencionei. Né? A crítica não é rejeição. Quando o Marx fala crítica da economia política, ele não está rejeitando a teoria clássica, ele está, na verdade, partindo da teoria clássica para, na verdade, constituir um outro objeto. Eu tenho um grupo de WhatsApp que tem ali umas pessoas que falam, né? Tem professores, etc. E tem um deles que que se considera marxista, ele tem todo jeito de fazer isso, mas que ele tem horror ao Hegel, né? Ou como disse um amigo meu uma vez, o Hegel é muito confuso. O Hegel não é confuso. É que o Hegel, na verdade, é fundamental para você entender o método do Marx. Se você não percebe... O Marx fez crítica à teoria do direito do Hegel, etc. Mas, na verdade, ele foi caminhando na direção de usar a lógica do Hegel. Aliás, recomendo a leitura. É meio confusa, né? Não é fácil você ler a lógica. Mas é importante que leia, porque os economistas, fazer uma última observação, abandonaram, isso é um erro que eu estava comentando com o companheiro Célio, da especialização. Uma das dimensões negativas do avanço da economia como ciência é que ela se separou das demais dimensões da vida social. Quer dizer, separou a economia da sociologia, da política, da antropologia, da psicanálise. E está cheio de economista bom que escreveu um livro sobre Keynes e Freud, por exemplo. Né? Não dá para você entender a sociedade contemporânea, você tem uma visita ali à psicanálise. Eu recomendo, por exemplo, a psicanalista Elizabeth Rudinesco, né? Que tem livros maravilhosos sobre você sabe, né? Então, recomendo. Eu acho que a gente tem que insistir nessa necessidade do que chamam, eu acho ruim, a interdisciplinaridade. O que a gente tem que atestar é para as dimensões da vida social, para todas essas dimensões da vida social que estão interligadas, são interrelacionadas. Você não pode separar uma coisa da outra. Né? Para não falar, eu não mencionei a questão da cultura. Né? O que é a questão da cultura? A questão da cultura é como você constitui a forma como as pessoas veem o mundo, no fundo, né? E expressam as suas relações. Então, o que eu queria dizer é que esse livro é muito importante porque revela uma forma de se constituir um pensamento, né? Como se constitui um pensamento. Eu diria que, vou dizer uma coisa aqui meio... O fato da gente ter vivido na ditadura, porque isso muita gente esquece, que essa escola aqui teve um papel enorme na luta contra a ditadura. Enorme. Não foi pequena, não.
certo? Na assessoria do Dr. Ulisses Guimarães e do PMDB. Então, isso foi muito importante, porque eu escrevi Valor e Capitalismo, texto sobre Marx, em 1975, em plena ditadura, quando o pau estava cantando. Eu tive que fugir do Brasil. Você sabia ou não? Eu saí no dia 25 de dezembro de 1975. Me mandei daqui porque eu estava perseguido pela Operação Bandeirantes. Né? Saí porque o tio do João Manuel, vou contar essa história, o tio do João Manuel era delegado do DOPS, me chamou lá, falou, vem cá que eu vou arrumar para você o teu passaporte, da minha mulher, então, a professora Ana Maria Beluso, que é professora da AFAO, era professora da AFAO, e nós saímos do Brasil, só voltamos em 76, depois que o Geisel demitiu o general Edinar. Né? Você lembra disso? Você está fazendo assim, você lembra disso, né? Não, mas isso aqui teve uma importância muito grande. Não estou falando só de mim, estou falando do professor Luciano Coutinho, eu, o professor João Manuel, éramos assessores do Dr. Ulisses Guimarães. E o Dr. Ulisses, eu vou contar mais essa história só para terminar. Quando eu era secretário de Ciência e Tecnologia, houve lá um pampeiro, e o nosso amigo Severo Gomes, que morreu com ele, né, aprontou uma história lá, e antes de viajar, olha só, o Ulisses me chamou na casa dele e falou o seguinte, vou te pedir licença para eu viajar com o Severo, porque as nossas mulheres são muito amigas. Eu falei, doutor Ulisses, o senhor não pode pedir licença para mim, né? Não vai pedir licença para mim, o senhor faz o que o senhor quiser. Sei que eles foram e não voltaram, né? Porque o helicóptero caiu, infelizmente. Então, isso é 1992, né? E eu me lembro muito bem que, ainda vou contar uma coisa pessoal, que meu filho tinha uma grande... Ele tratava o meu filho como se fosse o filho dele, sabe? Meu filho era pequeno, o Carlos Henrique. Tem umas fotos na minha casa em que o Carlos Henrique está pendurado no pescoço dele e tal. E quando saiu a notícia, o Cacá estava sentado no sofá do meu, assim, de pé no meu lado. E ele ficou tão arrasado, uma coisa impressionante, porque ele tinha uma empatia, o Ulisses era muito assim, né? Então, eu vou, só para repetir, essa casa aqui teve um papel muito importante, auxiliado por um reitor que era conservador, mas era uma grande figura, chamado Zeferino Vaz, não por acaso ele dá nome lá para o nosso auditório, né? Que é um cara que bancou a coisa, nos bancou, né? Nos bancou. Quando o Serra veio aqui, vou contar, quando o Serra veio aqui, eu passei ali, estava o Instituto de Física Sérgio Porto, e nós tivemos que lutar denodadamente contra ele, porque ele não queria que a gente trouxesse o Serra para cá. Certo? O Zeferino bancou, quem trouxe o Serra foi o João Manuel e eu. Nós dois que trouxemos o Serra. Ele tinha feito doutorado nos Estados Unidos. Mas não foi fácil. Tinha oposição aqui. E o Zeferino bancou. O Zeferino foi importantíssimo, porque isso podia ter sido desmanchado. Poderia ter sido desmanchado na ditadura. Ele é que nos bancou. Bancou e nos bancou, sabendo que nós estávamos assessorando o doutor Ulisses. Não tem nada de heróico nisso, tem só cumprimento do seu dever de cidadão. Só isso. Não tem nada de heróico. O que nós fizemos é isso. Então, eu vou encerrar aqui, que eu já falei demais. Né? Só contei uns casos aí, para vocês saberem como é que era a vida aqui e como é que eu vejo esse nosso desempenho. Obrigado, professor. Vamos passar a palavra agora ao professor Braga. Ei, Braga, você ficou ao contrário. Agora tá bom. Bom, eu queria, em primeiro lugar, salientar, como já fez Beluso também, mas salientar a importância do trabalho desses colegas, companheiros da Unicamp,
que deram esse passo fundamental de reunir todos esses trabalhos. Porque também na linha que Beloso seguiu aí, eu queria contar umas historinhas. Uma delas é que a Escolatina, né, que era o programa de pós-graduação em economia da Universidade do Chile, foi também uma escola que teve importância no desenvolvimento da nossa economia aí na Unicamp. Porque lá na Escolatina, vou citar o Alonso, vou citar a Liana Aureliano, o Paulinho Baltar, a Sônia Draibe e outros colegas também que talvez a minha memória idosa também não esteja lembrando. Mas lá nós tivemos um importante preparo para entender a realidade da dinâmica capitalista e da estrutura do capitalismo. E ali, Maria da Conceição, especialmente, foi fundamental nos cursos que ela deu para nós, os amigos que eu acabei de mencionar, e amigas. E de lá, no meu conhecimento, Beloso e João Manuel conversaram com Conceição, que então convidou alguns de nós, os que acabei de citar, para virmos trabalhar na Unicamp. E aqui eu cheguei em 1974, e esses colegas mais ou menos nos mesmos períodos. E aqui, de fato, o que eu fui aprendendo desde logo é isso que Beloso acentuou, é que o nosso trabalho, a nossa forma de trabalhar, era através de um coletivo que produziria esse conhecimento. E botando, como também foi citado, aquilo que Conceição dizia, temos que botar as ideias para brigar. Então, eram amigos, colegas, como ressaltou Beloso, que discutiam arduamente em busca de compreender efetivamente as coisas, entre aspas, coisas que estavam acontecendo de fato no capitalismo mundial e no capitalismo brasileiro. Então, eu, particularmente, aprendi que nós não poderíamos jamais abrir mão das conexões, como economistas políticos, das conexões em teoria econômica e história. Ou seja, teríamos que sempre avançar na análise de como os processos estão caminhando e se as categorias com as quais estamos trabalhando dão conta disso. E se há necessidade de aperfeiçoar essas categorias, vamos a esse trabalho. Vamos avançar nessa direção. Então, nós fazemos várias discussões onde o debate era ferrenho, como o Beloso mencionou, com Conceição, aquela especial ênfase dela, e, entretanto, sem que houvesse qualquer ferimento, digamos assim, entre nós, porque ali a ideia era avançar com o conhecimento. E ali eu também aprendi que era importante não praticar nenhum tipo de dogmatismo. Se era preciso rever algumas ideias, façamos as revisões, mesmo que sejam daqueles grandes autores que nós repetimos. Que nós repetimos, não, que nós usávamos, tentávamos usar criativamente. Então, essa segunda geração da Unicamp tem essa conexão com a Escolatina, que foi muito importante na formação não só de alguns brasileiros, como de outros colegas latino-americanos que por lá passaram. Então, esse era um primeiro ponto que eu queria
mencionar. O segundo ponto é que o lançamento que esses colegas e companheiros aí da Unicamp estão fazendo hoje é de uma extrema importância, porque é a superação definitiva de algo que também é parte das historinhas, digamos assim, que eu queria contar nesse momento hoje. O Beluso me corrigirá se eu omitir ou errar em algum momento. Quando João Manuel Cardoso de Mello defendeu a sua tese e o livro Capitalismo Tardio ficou sendo falado no Brasil inteiro, demorou muito tempo para que esse trabalho de João Manuel se transformasse em livro, a tal ponto que havia já um número enorme de cópias Xerox circulando pelo Brasil, de norte a sul, do leste a oeste do Brasil. Entretanto, o livro não havia ainda sido lançado, né? Isso dá uma ideia de uma espécie de clandestinidade das nossas ideias, que, obviamente, também tinha relação com o momento de ditadura referido por Beluso que nós vivíamos. Mas, de todo modo, como salientou Pedro Paulo, se nossos trabalhos tivessem sido, sobretudo os dos Founding Fathers, tivessem sido publicados antes, em espanhol, que é muito lido no mundo, ou em inglês, o resultado teria sido aquele que o Pedro Paulo salientou. Ao mesmo tempo, queria dizer que certas possíveis contribuições que eu tenha dado aí nesse trabalho coletivo surgiram porque, além dos nossos grandes autores citados por Beluso, nós, da segunda geração, e eu em particular, pude experimentar especialmente o privilégio de ter como meus professores e debatedores no dia a dia Maria da Conceição Tavares e Luiz Gonzaga Beluso. Daí que foi meu orientador de doutorado, onde surgiu, pela primeira vez, no contexto mais geral, a discussão sobre dominância financeira. Eu já estava lá nesse trabalho de 85, graças ao fato de que eu estava aprendendo o avanço da discussão que Conceição e Beluso faziam sobre essa dimensão monetária e financeira do capitalismo e que também trazia Keynes, trazia outros autores. E, a partir daí, fiz lá com perdão da autorreferência nesse momento, fiz lá meu pós-doutorado em Berkeley, na Califórnia, e, na volta, eu pude desenvolver a ideia da financiarização como um padrão sistêmico de riqueza, que é a forma pela qual nós todos temos escrito nessa direção. Nós todos, digo, desse grupo nosso da Unicamp, Beluso e Conceição, as outras pessoas de outras gerações que não essa segunda a qual eu faço referência. Então, isso tudo como fruto dessa ênfase em avançar sem dogmatismos e avançar numa linha de economia política em que, voltando e enfatizando, a relação entre teoria e história é fortissimamente privilegiada e respeitada. Isto posto, só me resta, de novo, enfatizar a importância desse trabalho, que redundou nesses 2 livros, e almejar que esse tipo de trabalho continue caminhando. Um abraço a todos e parabéns aos realizadores. Obrigado. Eu acho que o professor Julinho, que é autor, se quiser fazer algum testemunho ou falar alguma coisa sobre o livro, quer vir aqui? Ou então, É para aparecer.
Júlio, vem. Eu até trouxe aqui um presente para vocês. Vocês querem que eu mostre? Não? Vou mostrar. Um minutinho. Paciência. Tenham paciência que eu vou mostrar. Apaga a luz. Agora vou ver até o fim. Beleza, o ponto está feito, o ponto está feito. Tá bom, vou parar. Eu atendo. Se vocês quiserem eu ouvir o hino do Palmeiras cantado pela Orquestra Sinfônica de Campinas, não querem? Tá bom. Olá, Julinho. Fala, Julinho. Julinho é flamenguista. Roxo. Poxa. Mas o que me impressiona muito nesse contexto que todos nós estamos é essa generosidade, não é? De todos esses professores. O Peluso ajudou quanta gente, não é? Vou falar outro nome. O Lessa. Lessa era de uma generosidade sem igual. E um saber transcendental, né? Uma capacidade de estudar coisas e de idealizar outras coisas, muitas coisas. Ele só não foi um colega do trio, né? Conceição, João Manuel, Veloso, porque ele tinha uma orientação muito forte de fazer coisas ele próprio. Então, as teses dele não existem. Não existem. Não. O Beluso, o que ele tem de excepcional, mas junto com os outros... Você é palmeirense. Mas junto com os outros, é a inquietude com relação, que eu acho que também, não é, inspirou os nossos ídolos, né, maiores do que vocês. Sim, claro. De novo, da interpretação correta, da interpretação e análise profunda, e nisso todos eles tinham, né, gente? Todos eles tinham. E passar essas ideias. E não ter o menor, o maior sentido de ficar com essas ideias para si. E ter discípulos. Né? E formaram uma coisa que até hoje eu não entendi muito bem, a despeito do Beluso falar muito nisso, mas não entra muito na minha visão como é que isso aqui deu certo. Porque foi uma coisa da ditadura, no período da ditadura, claro, mas de pessoas que pensavam tão alto quanto essas pessoas que a gente falou, tão profundo quanto essas pessoas que produziam
temas muito relevantes para o país, que inspiraram também muita gente de governo. Beluso participou 2 vezes. Bom, Beluso nem se fala, foi e é, né, consultor de tanta gente, doutor Ulisses. Foram pessoas que formaram mesmo. Não é que deu uma aula, deu outra. Não, tiveram ali, né? E tiveram a generosidade de ficar lá olhando, né, a minha tese. Isso eu não quero para o meu pior inimigo, não é? O pior não flamenguista, não é? E o cara tem essa visão, né? Que se nutre também desse trabalho que ele tem. Deu um trabalho danado via Brasília. Ah, não, eu estava falando desse pessoal todo. Né? O Lessa, quando foi para a política, aliás, ó, acho que fez muito mal para ele. A Conceição também foi para a política, também não deu muito certo. Mas enquanto eles estiveram, né, no seu pedaço, eles foram extremamente importantes. Posso contar uma história? Agora você me lembrou, desculpe eu fazer a interrupção, vou contar a respeito da Conceição e do Lessa e do Dr. Ulisses, contar porque isso serve para ilustrar. Quando o Tancredo Neves foi eleito, antes de ele ficar doente, o Ulisses resolveu promover uma reunião no Hotel Maxud, arrumaram uma sala ali. Então sentou, o Tancredo ia ficar na frente, aí sentou aqui a Conceição, Lessa, acho que o João Manuel, eu, acho que não tinha, o Luciano Coutinho, claro, esse, aliás, ele foi muito importante aqui, nós falamos, Luciano Coutinho. E aí chega o Tancredo, senta, né? E na véspera, eu tinha tido um arranca-toco com a Conceição na casa do João Manuel, porque eu disse que o Ulisses chegou para mim e falou assim, nenhum de vocês vai ser escolhido para nada. Tancredo não vai escolher. Eu falei, mas nós não estamos pensando nisso, doutor Ulisses, não pensamos nisso, ninguém queria ser nada. Mas aí eu contei essa história para a Conceição, ela começou a discutir comigo, aí eu briguei feio com ela, brigamos feio, né? A gente brigava e também se reconciliava rapidamente. Aí chegou na reunião, eu achei muita graça, porque o Tancredo chega, senta na Conceição assim, ele faz assim, bota a mão no ombro dela, fala, como vai a senhora, dona Cristina Tavares? Cristina Tavares era uma deputada. Lembra disso? Aí, pessoal, eu dei uma risada moderada para não atrapalhar a coisa. Mas fizemos a reunião com o Tancredo, né? E o Tancredo ali, daquele jeitão dele, né? Explicando por que ele não ia. Falei, essa reunião não tem sentido, né? Ninguém queria, ninguém pediu para ser nada, né? Então, é um negócio que não tem propósito, mas a Conceição ficou muito magoada, ficou chateada. Eu falei, mas, claro, a gente se mete na política, você tem que contar com isso, a gente tem que contar com essas atrapalhadas, né? E aí o carro andou, ele, na verdade, depois que ele fez uma viagem para fora, eu ia contar para vocês, foi um pouco antes dele ficar, ele já estava doente com aquela diverticulite e resolveu fazer essa viagem para fora do Brasil. Vocês lembram disso? Ele foi para os Estados Unidos. Aí, na volta, tinha um grupo de trabalho que o Luciano pertencia, o Serra também, o Serra acho que era o chefe, para estudar a política econômica do período. Vocês lembram disso? Lá em Brasília. Aí uma vez eu fui na reunião e ele encontrou comigo, ele botou a mão no meu ombro também, falou assim,
foi uma viagem péssima. Péssima. Porque o secretário de Estado americano, que era o Charles não sei o quê, não me lembro direito, chegou para ele e começou a dar... Você vai assumir depois da Revolução de 64, você precisa preservar as conquistas da Revolução. Ele me contou tudo isso. Você vê a dureza. Aí ele ficou doente. Ficou doente e morreu. Foi substituído pelo Sarney. Agora eu vou contar outra história. Posso? No dia que o Tancredo morreu, e precisava definir quem era o sucessor, e o vice-presidente era o Sarney. E o pessoal insistindo para que o Ulisses se apresentasse. Ulisses tinha cada coisa. Eu estava jantando com o Serra no restaurante em São Paulo, numa churrascaria, e o Ulisses me pergunta, eu estou desesperado aqui, me diz, porque o pessoal quer que eu seja, eu não quero ser, porque eu não quero perturbar a transição, não quero perturbar a transição. O doutor Ulisses está falando para mim, eu concordo inteiramente. Ele tinha esse princípio, era fazer a transição democrática. O resto, quem ia fazer isso, não seria ele. Ele era de uma generosidade inacreditável. E aí foi o Sarney. Foi o Sarney, e tinha que ser o Sarney, porque ali preservar as regras do jogo era importante para a transição democrática. Bom, eu estou me metendo na tua palavra. Não, mas nem sei mais o que eu estava falando, mas esse pessoal também tinha muita generosidade. Conceição chorava, xingava com muita facilidade, né? Por discordar de uma coisa desse tamanho ou de uma coisa grandiosa. Isso Mas, aí. na verdade, ela instruía todo mundo. Ela abraçava todo mundo. E isso mostrava que ela tinha uma visão da pessoa. Seu burro, seu imbecil, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas, na verdade, ela queria dizer, eu gosto muito de você, você é uma pessoa boa, você pode progredir muito. E é verdade isso que ele está dizendo. Parece paradoxal, e é paradoxal, mas era assim mesmo. Era assim mesmo. Quando ela estava xingando, ela estava brigando com as ideias, não estava brigando com as pessoas. Eu tive um arranca-rabo com ela na tese do Braga. Não sei se o Braga lembra. Na hora que nós fomos decidir, ela falou uns negócios lá, eu dei um chega para lá nela, porque ela queria dar uma nota baixa para o Braga. Eu falei, não, senhora, não vai dar, não. É isso aí. Não é, Braga? Você lembra disso, Braga? Lembro muito. Lembro demais. Inclusive, lembro no final, Beluso, da tese, ela chegou perto de mim, depois de toda aquela briga que nós tivemos durante a discussão lá da tese, chegou, me deu um abraço, bateu no meu ombro e disse, tu és macho pra burro, cara. Olha só, sem elogio que se faça. Porque ela estava brigando com as ideias, que realmente as ideias da tese do Braga eram inovadoras. Então, ela tinha de fazer, ela rejeitava na hora, depois ela incorporava, que era a grande virtude dela. Né? Nas versões posteriores da discussão de financiarização, Beluso, ela sentou comigo e escreveu vários parágrafos. Ô, Braguinha, vamos sentar. E fez isso mesmo, comprovando que o vocês terem ideia de como era, que ele está contando, é absolutamente simbólico e expressivo do como funcionava aqui. Né? A gente brigava o tempo, brigava pelas ideias, mas a gente não brigava, a gente depois ia tomar um café, qualquer coisa parecida. Né? Tinha muito pouca, eram pouquíssimas as personalidades divergentes. Né? Eu não vou dizer os nomes aqui, porque não é o caso. Né? Certo? Certo, Braga? Certíssimo. Certo, Julinho? Certo. Eu não tenho nenhum disso, uma coisa dessa. Por exemplo, Castro foi meu professor aqui. Espetacular. Espetacular. Depois a gente brigava com ele o tempo todo, né?
Mas isso aí não, Ele foi não um vem ao professor no caso. curso da CEPAL, foi um professor de introdução à economia. Professor no curso da CEPAL. Mas a gente divergia dele bastante, né? Ele tem um artigo que ele escreveu, que eu e a Conceição fizemos a crítica, um artigo sobre a demanda efetiva. Nosso artigo de crítica é um pouquinho maldoso. Você se lembra dele? É um pouco cruel. Mas era assim. Mas eu me dava com o Cássio mesmo depois, quando ele estava na FRJ. Então, essa é a vida é assim. Só que você não pode transformar isso numa guerra pessoal, né? Não é, Julinho? Claro. E sempre com uma visão do todo, né? Uma visão do que você quer transformar. É isso que fez essa escola aqui e vai continuar fazendo. Ou foi um momento todo especial, esse que o Beluso está contando, né? Mas, de qualquer maneira, as coisas estão aí, as sementes estão plantadas, né? Eu acho que o livro foi muito bom para transmitir às pessoas como foi o processo aqui de constituição dessa escola, como ela pode se desdobrar também. É um livro muito importante. Se fosse feito lá atrás, se essa visão fosse lá atrás, a gente seria mais conhecido. A gente não. Beluso, João Manuel, a Conceição, né? O Lessa, estou esquecendo aqui, mas professores, né? Braga, o Fred, né? O Luciano. O Luciano, sim. Que é gente que mais teve presença em governos do que o Luciano? Não. Será que teve gente aqui, te digo já. com mais influência em governo do que o Beluso? Pega os economistas todos que tem por aí. Né? E por aí vai. Eu acho que é um livro marcante. Para um momento marcante também que a gente viveu. Todo mundo pensava. Né? Não é que deixou de pensar, mas foi uma união toda especial que foi germinada aqui. Agora vocês têm que tocar o barco. Esse é o problema. Eu não. Eles estão tocando. Eu tenho felicidade de dizer que não é que eles são nossos herdeiros, eles estão dando continuidade àquilo que nós começamos de uma maneira muito, muito interessante, muito eficaz, certo? E o problema importante é preservar o espírito, como dizia o Hegel, o espírito, né? O espírito da casa. Isso. O espírito da casa é esse. Não é isso, Braga? É isso mesmo. E só para registrar também, Julinho, que os nossos founding fathers aí da Unicamp, Beluso, João Manuel, a Conceição também, o Wilson Cano, etc., eles chegavam conosco e nos cobravam repetidas vezes: vamos embora, Braga, vamos escrever, Alonso, Fred, vamos produzir as teses. Então, eles nos empurravam positivamente em direção à produção, né, do conhecimento, no sentido mesmo de dizer: vamos lá, vamos resolver isso, vamos fazer. Muito legal isso. Obrigado, né? Obrigado. Bom, acho que eu vou ter que ir embora, né? Que eu tenho um compromisso ali, de falar com você depois. Muitíssimo obrigado, professor Beluso, professor Braga, professor Julinho, professor Pedro Paulo, professor Alex, professor André, Célio, Fernanda, Paulo, Catalando, os orientantes que estão aqui também assistindo, e muitos outros que vão assistir aí no vídeo. Foi um enorme prazer manter esse espírito coletivo nessas obras. Braga, você precisa aparecer no jantar, você não aparece mais, né? Vou reaparecer, certamente. Faz favor. Obrigado. Obrigado.
Deixa eu ver.